Eu convido você a ler junto comigo o tema do nosso culto de hoje, o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Eu quero ler o trecho inteiro dos versículos 8 a 11. Carta à igreja de Esmirna. Acompanhe comigo a leitura. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência, és rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para serem dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Aí, pode sentar-se. Como este texto é a chave para o tema do culto de hoje, eu resolvi ler inteiro essa carta dessa igreja e partir deste texto para desenvolver a mensagem que eu pretendo comunicar a vocês. O versículo-chave é o famoso versículo que aqui na minha versão diz: mostra-te fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ou como nós estamos mais acostumados com a nossa tradução mais conhecida: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós, quando lemos esse versículo, temos a impressão de que ele diz o seguinte: seja fiel durante toda a sua vida, até você morrer, e você vai receber a coroa da vida. É o que parece que esse versículo está dizendo, mas não é exatamente isso que ele está dizendo, porque esse versículo foi escrito por Jesus Cristo, por meio de João, a uma igreja perseguida. Então, o que provavelmente esse versículo quer dizer é o que a nova tradução da linguagem de hoje diz: seja fiel, mesmo que tenha de morrer. É diferente eu falar para você: seja fiel durante toda a sua vida. Calma, tranquilo, como nós temos aqui no nosso país. É diferente eu dizer para você: seja fiel, ainda que você tenha que pagar a sua própria vida. Provavelmente, esse é o sentido desse versículo. Dizendo em outras palavras, o versículo quer dizer: seja fiel, mesmo na situação mais extrema, que para o ser humano seria a morte. Porque se tem um instinto que nós temos, é um instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência não é algo aprendido socialmente, é algo recebido biologicamente. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu vi um vídeo numa aula, que eu não lembro qual era, a respeito de aborto. E quando alguém tenta fazer o aborto, aquele ser que está ali dentro, que já é a sua vida, ele tenta de todas as formas fugir daquele objeto que é colocado lá. Por quê? Porque ele já tem o instinto de sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência não é algo que nós aprendemos, é algo que nós recebemos da natureza. Daí esse versículo, quando ele diz assim: seja fiel até a morte, ele está querendo dizer o seguinte: a fidelidade é mais importante do que
qualquer coisa. E mesmo na situação extrema, o meu compromisso é ser fiel. Isso é demonstrado porque Jesus começa dizendo assim: Ele é aquele que foi morto e reviveu. Ou seja, Ele começa se apresentando na igreja como aquele contra quem a morte não teve a palavra final. Isto é, se contra Ele a morte não teve a palavra final, contra nós ela também não tem a palavra final. Daí a morte não ser, ou não dever ser, uma ameaça para a nossa fidelidade. Isto é, dito de outra forma, Deus está acima de tudo. A minha vida com Ele, a nossa vida com Ele está acima de tudo, mesmo do instinto mais natural que eu tenho, que é o instinto de sobrevivência, o qual ninguém precisa aprender, ele já recebe da natureza. Mesmo o bebê, antes de nascer, quando ainda é um feto, já apresenta instinto de sobrevivência. Mas aqui nós temos esse versículo: seja fiel, mesmo que você tenha que morrer, e você receberá a coroa da vida. Mas contextualizando, ainda que com a necessidade de amenizar as circunstâncias, porque nós não vivemos numa sociedade onde a nossa fé nos leva a uma situação extrema como essa, embora alguns missionários do mundo a vivam, mas para nós contextualizarmos uma mensagem como essa, nós precisamos adaptar esse sentido, essa situação extrema que o versículo apresenta. Ou seja, para eu trazer essa mensagem para os dias de hoje, para a nossa situação aqui no Brasil, em São Paulo, no dia de hoje, eu tenho que apresentar alguns problemas que fazem parte da nossa realidade. Nenhum de nós aqui vai ser ameaçado de morte por causa da fé. Então é necessário nós trazermos os desafios que nós encontramos e alguns desafios importantes para nós adaptarmos, contextualizarmos o que esse versículo diz da situação que nós realmente vivemos. Nenhum de nós aqui será preso, será perseguido ou será assassinado aqui no Brasil por causa da fé. Então nós precisamos trazer a realidade dessa palavra para aquilo que de fato nós vivemos. E entre tantas coisas que nós... Muito bom, obrigado. Eu gosto desse copo. Dentre as coisas que nós vivemos, é preciso delimitar, porque cada um de nós tem seus desafios. E se nós fôssemos falar dos inúmeros desafios que vivemos, a gente ia ter que ficar aqui falando de situações até 4 horas da manhã. Então eu preciso pegar alguns pontos importantes, que eu tenho certeza que alguns desses você viveu, vive ou conhece alguém que vive. E uma das situações que eu acredito que muitos de nós já viveu, vive ou conhece alguém que viveu ou vive, é em relação a encontrar um sentido para a vida. Quem aqui nunca se perguntou qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Você começa a analisar a sua vida. Você fala: tá, eu acordo de manhã para trabalhar, para sustentar a minha casa, a casa na qual eu vivo, e tudo, e como? Para dormir, levantar e trabalhar, para trabalhar e trazer dinheiro para casa, para me divertir no final de semana, para me recuperar para o trabalho, e para ganhar dinheiro, para ter dinheiro para me divertir no final de semana, para recuperar a minha energia para trabalhar de novo, e fazer isso durante 11 meses.
Um homem que viveu alguns milênios atrás, escreveu um livro chamado Eclesiastes. Ele percebeu isso. E ele começou a ver como as coisas funcionavam. Ele falou assim: mas o sol se põe, o sol se vai, as águas vão para o rio, para o mar, e não enche o mar, e tudo vai eternamente, constantemente, incansavelmente acontecendo, sempre, sempre e sempre. O que acontece ao homem bom, acontece ao homem ruim. O destino de todos é o mesmo, a sepultura. Daí, o grande texto-chave do livro ser: vaidade de vaidades, diz o pregador, é tudo vaidade. Que no hebraico quer dizer vão. Tudo é vão, nada tem sentido. E eu tenho certeza que muitos de nós já fez essa pergunta: tem sentido nessa vida aqui? Essa vida nossa que parece tão banal. Mesmo as vidas que aparentemente são invejadas, eu tenho certeza que as pessoas que são invejadas, elas olham para si, aquelas que têm um pouco de razoabilidade, e elas falam: é tudo uma grande banalidade. Está nesse restaurante chique, ser fotografado por alguém, dar um autógrafo, tudo isso é uma grande banalidade. A vida é uma grande banalidade. As coisas que nós fazemos são banais. Daí muitos de nós perguntaram: mas qual é o sentido da vida? Eu já disse algumas vezes, talvez 2 ou 3, que existiu um homem no século passado, um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, e ele era um homem judeu que viveu na época do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele passou por 4 campos de concentração. Teve uma experiência de sofrimento terrível. E esse homem era de uma grandeza espiritual tamanho que ele, através da experiência do sofrimento, ele criou uma terapia. Ele criou uma terapia com conceitos espirituais. E o principal alicerce da terapia desse pensador judeu é que a vida humana sempre tem sentido, não importa em que situação ela esteja. E eu desconfiaria se alguém dissesse isso para mim, se esse alguém tivesse uma vida pelo menos minimamente confortável. Só que uma experiência de um homem que esteve em 4 campos de concentração, se esse homem diz para mim: olha, mesmo quando eu estava lá no campo de concentração, sem o que comer, sem o que beber, vendo a morte todos os dias, sendo humilhado, sem expectativa de ver minha família de novo, mesmo nesse momento, eu tinha uma força interior tamanha que eu acreditava que a minha vida tem sentido. Um homem como esse eu preciso ouvir, eu preciso dar ouvidos a ele. E ele escreveu alguns livros na sua vida, e nesses livros ele diz: a vida de todo mundo tem um sentido, não importa o que você esteja vivendo ou passando. E cabe a cada pessoa encontrar esse sentido. Não existe um sentido pronto. Você nasceu, toma um sentido para você. Não é um kit que nós recebemos. Segundo esse pensador, era preciso encontrar o sentido. E ele disse o seguinte: que aqueles prisioneiros que mais tinham tendência a sobreviver aos campos de concentração eram aqueles que acreditavam firmemente no sentido, aqueles que não se deixavam abater. E ele conta essa experiência mostrando que quando aquelas pessoas chegavam ao campo de concentração, o mais conhecido deles, por nós, pelo menos é o campo de Auschwitz, ele dizia que quando as pessoas chegavam naquele campo de concentração e viam escrito Auschwitz, só o nome já causava um desespero naquelas pessoas. E depois a situação ia se transformando em abatimento,
em conformismo e entrega. E aqueles que mais iam se entregando eram os que menos tinham tendência a sobreviver. E ele foi um dos sobreviventes, viveu, acho que até mais de 90 anos de idade. E a lição mais importante que ele deixou é essa: há um sentido na vida e é preciso cada um de nós encontrar. Aleluia. Pessoas bem-sucedidas, grandes executivos, pessoas muito bem financeiramente, elas têm visto que aquilo não é o verdadeiro sentido. Pessoas que têm dedicado 10, 15 horas por dia de trabalho, têm dedicado a sua vida à carreira, quando elas chegam no topo, elas veem que aquilo não traz uma satisfação e elas falam: aqui não dá um sentido. E elas vão buscar isso em outra coisa. E normalmente o sentido está em alguma coisa que você faz para o próximo. Ou seja, em algo que você faz sem esperar uma troca. É claro que essas pessoas bem-sucedidas financeiramente trabalharam, merecem, mas em algum momento elas veem que isso não traz a satisfação que esperavam. Daí aquele vazio e a necessidade de buscar o sentido em outro lugar. Então cada pessoa pode encontrar e deve encontrar esse sentido. Ah, mas eu não encontrei até hoje. Mas você ainda está vivo, você pode encontrar. E talvez você esteja procurando na coisa no lugar errado. Pode estar uma coisa muito simples que você nem espera: em servir alguém, em fazer algo que vai abençoar uma pessoa, em fazer algo que vai mudar a vida de alguém. E às vezes pode ser uma coisa simples, que está acessível à maioria de nós. Se nós formos analisar a vida muitas vezes é composta por futilidade, vaidade e tédio. Aquela rotina. Você vive, você vai, você trabalha, você volta, e aquilo, como aconteceu com o autor de Eclesiastes, começa a provocar em você um tédio a respeito da vida. E a vida pode de fato se tornar um tédio. E nós precisamos sair dessa esfera do tédio e achar um sentido. Algumas pessoas vão buscar isso em experiências radicais, mas isso é apenas uma maneira superficial. Eu vou pular de paraquedas, eu vou voar de asa delta, eu vou surfar, eu vou viajar o mundo inteiro, ok, faça tudo isso. Mas é uma maneira superficial de você sair do tédio da vida. As pessoas estão buscando sentido desesperadamente, aí ela vai buscar experiências radicais, mas isso não vai trazer sentido. Isso no máximo vai trazer uma excitação temporária, mas isso não trará um sentido para a vida. O sentido tem que estar relacionado a algo que você faz para o próximo. E tudo aquilo que a gente faz para Deus, de alguma maneira, tem relação com aquilo que nós fazemos para o próximo. Ser próximo não há sentido. Sem fazer algo para alguém não há sentido. Deus é autossuficiente. Deus em si não precisa de nada. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Não há nada que eu faça para Deus que vai torná-lo melhor ou mais Deus. Ele é Deus. Não há nada que eu faça para Deus que vai deixá-lo mais feliz. Ele é Deus. Glória a Deus. Só algo que eu vou fazer para as pessoas. Então o sentido tem que ser encontrado nas pessoas. Então, se você acha que a sua vida não tem sentido, sirva as pessoas. Todo mundo pode fazer alguma coisa em prol do próximo. Então o sentido provavelmente está aí. O segundo desafio, eu selecionei apenas 3, porque são muitos, e eu não tenho tempo para falar de todos, e nem conhecimento, e nem experiência. Então eu selecionei 3. O segundo desafio que nós podemos contextualizar dentro dessa passagem radical do livro de Apocalipse é a respeito de relacionamento, que é uma coisa bastante simples, como todos nós sabemos. Relacionamento afetivo, principalmente entre homem e mulher, no sentido de marido e esposa, no sentido de namorado e namorada, no sentido de noivos. É desse tipo de relacionamento que eu estou falando. O relacionamento é um desafio. E para você ver como o relacionamento é um desafio, eu selecionei alguns números aqui referentes a casamento e divórcio no Brasil.
casamento no Brasil dura em média 15 anos. 42% dos casamentos não completam 10 anos. 19% dos casamentos, ou seja, praticamente um quinto, dura entre 1 e 4 anos. Porque relacionamento é uma coisa simples. Não tem muito problema. Você conhece a pessoa, fala, vamos viver junto, maravilha. Acabaram o ciclo dos nossos problemas. A pessoa tem aquela angústia profunda da vida até encontrar alguém. Até encontrar alguém, acabaram os seus problemas. Esses números aqui são apenas uma bagatela. Os divórcios, os casamentos em vida acabam. Porque relacionamento é complexo. Relacionamento é um dos grandes desafios da nossa vida. E nenhum de nós está isento de problemas de relacionamento. Você tem uma saída. Viva sozinho. Uma boa saída, né? Por exemplo, você não quer ter problema com o chefe. Não tem um emprego. Você não quer ter problema em pagar contas. Mora na rua. Às vezes as pessoas falam para mim, mas eu detesto pagar contas. Eu falo, não, vai morar na rua. Morador de rua não tem que pagar conta, tem que pagar conta, tem que pagar condomínio, tem que pagar aluguel, tem que pagar nada. Nesse sentido ele é completamente feliz. Então, não quer ter problema com contas, abandona tudo e vai morar na rua. Não quer ter problema com relacionamento? É muito simples. Viva sozinho. Viva sem ninguém. Esqueça esse negócio de relacionamento. Mas quem quer viver com alguém vai ter algum tipo de problema. Grande, médio, pequeno, enorme, depende. E uma das origens do problema é a diferença entre o homem e a mulher. Por mais que algumas feministas chatas queiram negar isso, mas homem e mulher são diferentes biológica e culturalmente. Mas as chatas não querem admitir isso. Homem é diferente de mulher, mulher é diferente de homem. Isso é provado biologicamente. Então vai existir problema, porque os dois enxergam a vida de forma diferente. Por exemplo, a mulher chega no trabalho e quer conversar. O homem, nem tanto. A mulher tem uma necessidade maior de expressar as suas angústias. E o homem nem sempre está tão atento ao que ela está falando. Isso criou um problema, como nós sabemos. Lá na série Eu, a Patroa e as Crianças, teve um dia que o Michael, que é o pai de família, o pai da família, ele estava relatando essa angústia na vida dele. E ele falou como ele encontrou a solução. Ele falou assim, enquanto minha esposa está falando, a cada 6.000 palavras que ela fala, ela dá uma parada para respirar. Aí quando ela dá uma parada para respirar, eu falo, é mesmo? Não sei se é a melhor solução, não sei se isso seria interessante, mas pode ser uma forma de amenizar esse problema da diferença entre homem e mulher, onde um tem mais necessidade de falar e o outro menos. A solução talvez seja uma adaptação, um encontro. Um cede um pouco aqui, outro cede um pouco ali e vamos nos encontrando. O melhor é o meio do caminho, é o equilíbrio. Esses seriados de família têm muitas lições para nos ensinar.
Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto da geladeira e vou colocar aqui, ó, tem ovo, tem leite, tem refrigerante, tem água. Quando você abrir a geladeira e tirou o refrigerante, acabou risca. Para você não abrir a geladeira e ficar procurando e gastando energia. Então foi uma maneira criativa que ele achou para sua esposa economizar. E sua esposa provavelmente não ficou satisfeita com o cara tão duro. O cara aqui não gasta com nada, com absolutamente nada. E às vezes é um problema que a gente encontra. Às vezes, no relacionamento, um gasta demais, outro gasta de menos. Então tem que achar o quê? O equilíbrio. Porque senão a casa desaba, a vaca vai pro brejo. É um desafio, é? Alguns têm esse desafio, outros não têm, mas de maneira geral é um desafio que nós encontramos no relacionamento. Por exemplo, o que também pode acontecer no relacionamento é a respeito de alguns sinais que as pessoas encontram antes de se casar. Objetivos conflitantes. Ah, mas eu amo tanto essa menina, eu amo tanto esse rapaz. Eles se amam tanto, né? O amor é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, até a vida de verdade acontecer. E aí, nesse amor lindo e maravilhoso, a moça tem o firme propósito de trabalhar com ajuda humanitária na África. Ok. E o cara, ele tem o firme propósito de ser um empresário rico. Ok. Ele pode bancar a viagem dela para a África. Aí ele fica aqui, ela fica na África. Aí eles têm um casamento interessante, né? Ele é o provedor do ministério dela. Mas como casamento não vai dar certo. Então são sinais quando as pessoas têm objetivos conflitantes e provavelmente não vai dar certo. E às vezes a pessoa, na paixão ali, naquele momento de profunda emoção, de paixão, ela não consegue enxergar aquilo que é óbvio. Outra coisa, outro sinal que às vezes a pessoa não quer enxergar. Ah, esse rapaz é maravilhoso, mas de vez em quando ele me xinga, de vez em quando ele me agride. Mas como casar melhora, Deus vai prover. Deus é bom. Uma vez uma mulher veio me pedir isso, olha, mas o meu marido faz isso, faz aquilo outro, há tanto tempo. Eu falei, a senhora sabia que ele fazia isso antes de casar? Eu sabia. Eu falei, fazer o quê, né? Deus não vai mudar agora. A senhora que vai ter que aguentar o seu marido agora. A senhora que escolheu isso. Ah, mas você não pode isso. Fazer o quê? Não fui eu que criei as leis da vida. A senhora escolheu. Eu posso até orar, mas provavelmente não vai acontecer nada. É uma oração meio sem fé, né? Então é melhor eu nem fazer essa oração sem fé. Porque as pessoas tentam a Deus, elas acham que não, eu vou fazer desse jeito e lá na frente Deus muda, lá na frente Deus dá um jeito para mim. Quando os sinais de um relacionamento, daquilo que potencialmente ele vai ser, ele se apresenta. E a escolha da pessoa. Ou seja, então se num namoro, num noivado, não há respeito, não se engane achando que no casamento vai haver, não vai haver, pelo contrário, vai piorar. Vai piorar bastante. É isso que vai acontecer. Ou então, aquela moça que está apaixonada por aquele rapaz, que é um rapaz muito bom, muito virtuoso. Ele é a mulher virtuosa de Provérbios 31, ao contrário, é o homem virtuoso, aquela pessoa, né? Só que ele não gosta de trabalhar. É porque, na verdade, ele não encontrou o emprego dos sonhos ainda. Ele está com 35 anos, ele ainda não trabalha porque aquele emprego do qual ele é digno não apareceu. Então ele joga videogame até 4 horas da manhã, acorda meio-dia e continua pensando no emprego dos sonhos. E aí essa moça, cheia de amor no coração, cheia de vida, cheia de paixão, ela falou, eu vou me casar com ele. Ele só tem esse pequeno problema, mas Deus vai prover o emprego quando nós nos casarmos.
uma amiga dele e ela já faz um barraco. Já quer quebrar, já quer brigar, já quer xingar, já quer discutir. Ela só tem esse problema. Todos os outros ela não tem. Então ele vai relevar e, na esperança do Senhor, ele fala: Senhor, tenho certeza de que quando houver um casamento, o Senhor vai mudar essa moça. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor abriu o mar vermelho, parou o sol, parou a lua. O Senhor fez o tempo voltar. O Senhor fez tanta coisa, ressuscitou Lázaro por 4 dias. Por que não mudaria uma namorada barraqueira? Por que não mudaria uma mulher rixosa? O que é, Senhor? Uma mulher rixosa, briguenta, que o livro de Provérbios diz que a mulher rixosa é como um gotejar contínuo, né? Sabe aquela gota que cai, que cai, que cai, que cai e te irrita profundamente? Essa é a mulher barraqueira. Mas Deus é poderoso para mudar o sol, a lua, as estrelas, para converter Manassés e fazer grandes milagres. Por que não mudaria a mulher barraqueira? Ou por que não mudaria o cara que não gosta de trabalhar? Senhor, isso aí para ti é uma coisinha de nada. O Senhor é Deus, então faça esse milagre para mim. Aí ele canta na igreja, faz campanha, vem 7 dias, vem 9 dias. Ele procura as campanhas de todos os dias, ele procura até campanha de 1 dia, campanha de 2, campanha de 3, de 30, do ano inteiro. E o negócio continua do mesmo jeito. Porque as Escrituras dizem: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo falou para Jesus: olha, lança-te daqui, pula. O Senhor vai enviar os seus anjos para te livrar. O Senhor enviou tantos anjos para livrar tanta gente. Não pula desse precipício. O Senhor vai te socorrer. O anjo do Senhor vai te pegar lá embaixo antes de você cair. Não tentarás o Senhor teu Deus. As escolhas são nossas. Nós devemos buscar a direção de Deus, mas em último caso, as escolhas da nossa vida são nossas. Eu sou responsável pelo que escolho. Você é responsável pelo que escolhe. Isso chama-se maturidade. Isso é ser homem, isso é ser mulher. É falar: eu escolhi, e a responsabilidade é minha. Você escolheu a pessoa com quem casou, você escolheu a casa onde está, você escolheu a igreja onde está. A escolha é tua. A escolha é minha. Eu sou responsável por aquilo que escolhi. Pequenas decisões influenciam todo o resto de nossas vidas. Você está ali numa entrevista de emprego, aí você está ali em outra entrevista, e você foi aprovado nas duas. A tua escolha pode mudar todo o resto da sua vida, só que você não sabe. A escolha que você fizer, você pode conhecer naquele emprego uma pessoa que vai mudar a sua vida de alguma maneira, que vai te dar uma oportunidade, que vai mudar radicalmente o seu trajeto. São pequenas escolhas que mudam radicalmente a nossa vida. Eu já citei aqui uma vez, cito de novo, o filme O Efeito Borboleta. Esse filme é muito interessante nesse sentido, porque ele é até um pouco difícil, mas ele mostra, por exemplo, uma pessoa escolhendo uma coisa. Aí o filme mostra o que aconteceu com a pessoa a partir daquela escolha. E aí o filme volta na mesma cena em que a pessoa tomou a decisão. Aí ela faz uma coisa diferente naqueles 30 segundos de decisão que ela tem. E a vida dela segue de uma maneira radicalmente diferente. Então, se nós formos ver, a vida é assim. Uma escolha de uma coisa simples que nós fazemos pode mudar a nossa vida radicalmente. Os 5 minutos que você se enfurece podem ter consequências devastadoras para você. A tua atitude em relação ao teu chefe no momento que você está ali com vontade de esganá-lo, aquela tua atitude pode mudar boa parte da tua vida, dependendo do que você fizer. Então, quando nós falamos da escolha no relacionamento, isso é muito importante. Nós envolvemos Deus, nós culpamos Deus, nós falamos que Deus nos mostrou que isso e que aquilo, mas a
As coisas estão acontecendo, o que às vezes nos cega é aquela paixão do momento em que nós não chegamos às coisas óbvias. Isso pode mudar a nossa vida radicalmente. E aí nós vamos ficar orando 20, 30, 40 anos para Deus consertar a bobagem que nós fizemos. Deus pode até ser generoso e consertar, mas nós podemos escolher as consequências do resto de nossas vidas. Então o relacionamento é importante, é complexo, é difícil, é bom, é maravilhoso, mas é um dos desafios que nós temos nas nossas vidas. E para concluir, um dos pontos, um dos desafios que nós encaramos hoje é a tal da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer chegar a esse estado de felicidade. E na verdade esse estado de felicidade não existe. Ele existe apenas na ideologia que nós criamos. Nós criamos um estado em que você adquire algumas coisas, atinge alguns objetivos, e quando você atingir tudo isso, você será uma pessoa feliz. E é da natureza humana estar sempre buscando algo além. E por que está sempre buscando algo além? Porque sempre há uma insatisfação. Então é da condição humana estar sempre parcialmente insatisfeito. E se nós não sabermos conviver com isso, nós vamos nos iludir, achando que há um estado de felicidade onde isso não acontece. E esse estado, na verdade, não existe. Ah, mas quando eu conseguir aquilo que eu quero, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquela casa, aquele carro, aquele relacionamento, aquele emprego, não sei o que, eu vou ser feliz. Ilusão. Um autor uma vez disse assim: o desejo se vinga de nós de duas maneiras. Quando você consegue conquistar o que você queria. Quando você não consegue, aliás. O desejo se vinga quando você não consegue. Então o desejo olha para você e fala: não conseguiu, hein? Ele se vinga através da frustração. E o desejo se vinga também quando você consegue o que você queria. Por quê? Porque rapidamente aquilo vai se tornar parte da sua rotina e parte do seu tédio. E quando nós conquistamos algo, existe, claro, uma satisfação. Mas com o passar do tempo, aquela satisfação diminui e você vive exatamente como antes, ou muito próximo do que era antes. Ou seja, conquistar algo é bom, é importante, mas é ilusão achar que vai nos trazer essa tal felicidade, esse estado onde a insatisfação e a tristeza não existem. Pelo contrário, a insatisfação e a tristeza são condição presente em toda a vida humana e não tem como escapar. Se você tiver dúvida, leia os Salmos Bíblicos, você vai ver como isso é presente. Se você quer ver como o sentimento humano é instável, leia os Salmos Bíblicos. Você vai ver que os autores eles oscilam de cima a baixo toda hora. Um autor bíblico se exulta, se alegra em Deus, o outro pergunta por que Deus o desamparou. Um autor fala: não, Deus vai me dar livração dos inimigos. Outro fala: mas Senhor, os meus inimigos me servem, o que está acontecendo? De maneira que eles oscilam de 0 a 100 em um momento. Por quê? Porque essa é a condição humana. Existe uma ditadura da
E a maturidade está nisso, saber que você não terá tudo o que gostaria. Saber lidar com a frustração é parte da vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o que eu tenho, amar a minha vida. Eu não quero ser ninguém além de mim mesmo. Ah, mas eu gostaria de ser a Angelina Jolie, porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela é bem sucedida, ela é rica, ela é boazinha, ela ajuda os pobres, ela é famosa, ela é tudo de bom. A Angelina Jolie tem coisas que ela quer e não tem. Não sei o que, mas ela tem. Mas ela não tem. Ah, eu conheço o Brad Pitt, olha que cara. Não, né? É casado com a Angelina Jolie, rico, famoso, poderoso. O Brad Pitt tem coisas que ele quer e não tem. Eu não sei o que, mas tem. Todo mundo. Se você quer ser alguém, não se iluda. Esse alguém pode ser mais insatisfeito do que você pensa. Essas pessoas que são tão felizes para nós, volta e meia você vê na mídia, se matou. Por que ele se matou? Por que tanta gente da mídia se mata? Por que o Robin Williams se matou? Não sei por que ele se matou. Mas ele deveria estar profundamente insatisfeito com a sua vida. Aparentemente tem tudo, mas ninguém sabe o que gostaria. Nisso consiste a sabedoria da vida. Amar a minha vida com o que eu tenho, com o que eu sou. E a insatisfação não deve ser motivo de mais insatisfação. Ah, eu estou insatisfeito, então isso me deixa feliz, portanto mais insatisfeito. Não. A insatisfação deve ser motivo para eu crescer. Estou insatisfeito com a minha vida com Deus, vou crescer. Estou insatisfeito com o meu trabalho, vou melhorar. Estou insatisfeito com os meus amigos, vou buscar melhorar as amizades. Se a insatisfação for um motor de crescimento, ótimo. Agora, se for um motivo para você se iludir e achar que existe um estado de felicidade pleno e maravilhoso, e onde não existem insatisfações, você vai estar equivocado. Justamente porque nós gostamos de nos iludir e porque existe uma ditadura da felicidade hoje. Você tem que ser feliz. Ser feliz é isso, ser feliz é aquilo, ser feliz é usar essa marca, ser feliz é usar esse tênis, ser feliz é frequentar esse lugar, ser feliz é ter esse estilo de vida. Bobagem. Cada um tem que buscar a sua própria felicidade, com a ciência de que você não vai ter tudo o que você quer. Ninguém teve tudo o que quer, tudo o que quis. Paulo não teve tudo o que quis. Paulo quis ser livre de um espinho da carne, não foi. Moisés não teve tudo o que quis entrar na terra prometida e entrou. Davi não teve tudo o que quis construir o templo que pode. Ninguém tem tudo. Deus vai realizar todos os seus sonhos. Bobagem. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse: vou realizar todos os sonhos de vocês porque vocês são velhos. Nunca foi dito isso. Isso é slogan falso de quem não conhece a Deus, não conhece a Escritura e não conhece a realidade humana, ou seja, não conhece absolutamente nada. Deus realiza sonhos, sim. Deus é bom, mas Deus não realiza todos os sonhos de todo mundo. Deus não tem comprometimento, Deus não tem compromisso com a quantidade infinita das coisas que eu desejo. Deus me dará, segundo a sua palavra, aquilo que for da sua vontade. Aleluia. E eu não acredito que todos os meus desejos infinitos sejam da vontade de Deus. Porque senão eu seria Deus. Ou senão a minha vontade seria perfeitamente compatível com a dele. E eu seria perfeito. Portanto, isso é impossível. Então pense nisso. São apenas alguns desafios básicos da nossa existência, do nosso mundo, da natureza humana. Buscar sentido, viver relacionamentos saudáveis e se iludir com um tipo de felicidade que é pregada pela mídia, pelas pessoas, que leva as pessoas a mais infelicidade ainda. Então precisamos conhecer a nossa condição e diante de todas essas coisas, feliz ou infeliz, um relacionamento bom ou ruim,
importa como, ser fiel a Deus, ser fiel até a morte, até o sentido, até o relacionamento, até o não relacionamento, até a felicidade, até a infelicidade. Deus é o que importa acima de todas as coisas. No final das contas é só Ele que importa. Todo mais se obscurece diante da luz, diante da importância que Ele tem na vida da gente. Amém?